a prisão invisível de quem espera uma tela para existir. Meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal e especialista em neurociência do comportamento. Um estudo ainda recente, baseado em um fenômeno também recente. Portanto, você vai ver que nesse vídeo eu vou te trazer características apenas educativas e informativas. Lembrando que não invalida a presença de um profissional da área da saúde, como por exemplo o psicólogo. Afinal de contas, eu acredito muito em equipes multidisciplinares. Avisos feitos, vamos ao nosso conteúdo. O que é a dependência de notificações? Realmente é um estudo que ainda tem sido desenvolvido relacionado à dependência de notificações. Existe esse vício emocional ainda sendo trabalhado e consolidado, mas aqui eu vou trazer ele como uma parte extra da nossa série sobre vícios emocionais. Fatos são que a indústria mobile, ela tem de fato investido pesado em design, em formas de chamar a tua atenção. Alguns dizem inclusive que o nosso principal ativo no século XXI é a atenção. Portanto, se o meu principal ativo é a atenção e não mais o dinheiro, porque onde eu coloco a minha atenção, eu também tendo a investir o meu dinheiro, naturalmente que a indústria tenta chamar a minha atenção a qualquer custo. E vários estudos, inclusive, mostram que o meu foco ao longo do tempo tem diminuído. Portanto, através de uma única interrupção, eu demoro um tempo de aproximadamente 20 minutos para recuperar o meu foco, segundo estudos mais recentes. Então eu fico pensando, se a indústria traz um design, uma interface cada vez mais gustativa para os meus olhos, para a minha atenção, naturalmente que eu, de certa forma, sou uma vítima do mobile, do celular, do computador, das notificações. Porque, inclusive, não sei se você percebeu, com o tempo, alguns estudos mostraram que a tela preta, quando você recebia uma notificação, não fazia você passar o tempo no celular. Então, a indústria viu que era melhor que você recebesse a notificação com um toque. E o toque já linkava um gatilho. Poxa, chegou alguma coisa no meu celular, preciso ver com urgência. E aí a pessoa pegava o celular e rolava ali, resolvia. Só que não só resolvia, mas passava muito tempo. E depois de um tempo, eles viram que a notificação já não mais fazia tanto sentido. E eles colocaram o som vinculado com o brilho da tela. Porque algumas pessoas, e aí você tem alguns recursos importantes no seu celular que você pode trabalhar contra essa própria indústria, que eles mesmos disponibilizam para você. Que é justamente você mudar ali a questão do modo que você está, né, no celular, então você consegue determinar um tempo para colocar um foco específico e essas notificações serem inibidas. Mas uma coisa é fato, esse brilho junto com o som gera um gatilho para você. E aí nesse gatilho é que você se perde e passa muito tempo no celular, muito tempo no computador. Como essa dependência se desenvolve? Existem 3 passos simples, uma fórmula quase que exata. Primeiro, engajamento forçado, onde ele te faz perder bastante tempo de uso de tela. Depois, ele traz um design extremamente visual e atrativo, que fortalece ainda o seu tempo de tela. E mais, traz ainda filtros intencionais, porque se você não gosta de um assunto, por que perder tempo nele? Você pode simplesmente rolar a tela e estar num conteúdo que lhe agrade. E em terceiro lugar, a validação externa. O senso de pertencimento, de ser validado, aprovado, de participar de uma comunidade, faz com que você se engaje ainda mais. Então, se eu tenho uma notificação de um comentário, de um like, facilmente a minha atenção é capturada. Não podemos deixar de falar dos impactos reais que a dependência de notificações tem. Afinal de contas, essa dependência real, ela traz impactos nos nossos comportamentos, por exemplo, os comportamentos nomofóbicos, que são basicamente quando a pessoa ela já começa a ficar impedida de deixar o celular de lado. E justamente por estar impedida de deixar o celular de lado, é que nós temos uma outra sequência de impactos. Impactos nos relacionamentos sociais, causando muitas vezes o isolamento da realidade em detrimento de uma realidade virtual. Em terceiro lugar, mas também não menos importante, além desse impacto
nos nossos relacionamentos interpessoais, nós temos justamente distúrbios com relação ao sono e principalmente à saúde mental. Eu sou um portador de boas notícias. Então, eu acredito que existem duas ações importantes, tranquilas e simples que nós podemos colocar em prática hoje para mitigar, literalmente, mitigar os riscos desse vício emocional. Primeiro, uma educação digital. Eu preciso entender exatamente aquilo que eu vou fazer na internet. É importante que eu entenda qual o meu objetivo ao acessar um site, qual o meu objetivo ao entrar numa rede social, porque a partir daí eu consigo trazer mais consciência para o meu uso ético e principalmente de forma mais produtiva para o meu uso na internet. E em segundo lugar, mas não menos importante, nós temos também os limites de uso das plataformas. Nós temos em quase todos os celulares hoje em dia o recurso de foco, onde o cliente, o telespectador, você que está aí do outro lado da tela do celular, você pode colocar um tempo limite para o seu uso de tela, onde o próprio celular ele vai diagnosticar, poxa, você já passou 20 minutos, e você mesmo que determina o tempo ali, normalmente é considerado como um temporizador de cada aplicativo. Você consegue temporizar isso ou você consegue determinar um tempo limite. Olha, a partir desse horário até esse horário eu não quero receber notificações. E o seu celular, ele automaticamente, diante desse horário que você programar, ele para de te gerar essas notificações. Essas são formas claras e tranquilas que nós podemos colocar em prática hoje para mitigar essas consequências. E eu não posso ser hipócrita e até vejo que existe realmente uma necessidade de que exista um debate aberto, público, amplo, referente às questões de educação relacionada ao digital. Não estou falando aqui de uma influência de pensamento, seja de um lado A ou de um lado B, mas sim que fosse responsivo dentro das escolas esse debate amplo de um uso ético e principalmente produtivo da internet. Afinal de contas, essas plataformas estão de fato cada vez mais produtivas, trazendo, por exemplo, a inteligência artificial para o campo da produtividade de carreira, cada vez mais competitivas, e é importante que as crianças elas entendam como fazer o uso ético, como fazer o uso produtivo dessas plataformas, mas que não sejam reféns dessas plataformas. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a direção.